A maioria das pessoas desiste não porque estejam destruídas, mas porque se acomodam. Elas param quando ficam cansadas, param quando se entediam. Mas eis a verdade: o sucesso não se importa com o que você sente. Ele responde a uma única coisa: se você aparece, mesmo quando sua mente grita para parar. É nesse instante, quando tudo dentro de você quer recuar, que você precisa se obrigar a continuar, porque é exatamente aí que a verdadeira transformação começa. Em instantes, você vai descobrir como atravessar a resistência, silenciar as desculpas e treinar sua mente para se tornar imparável. Se você está cansado de recomeçar, talvez seja a hora de aprender a concluir. E tudo começa com uma única decisão: seguir em frente. Lembre-se, este é um espaço para quem acredita em evolução, coragem e transformação. Se essa jornada ressoa com você, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Você está agora diante de um cruzamento na sua vida. À sua frente, dois caminhos. Um leva de volta ao conforto, à segurança e a tudo que você já conhece. O outro mergulha no desconhecido, rumo a sonhos ainda não realizados, metas ainda não atingidas e uma versão sua que ainda não nasceu. É tentador recuar. O caminho conhecido é pavimentado com familiaridade. Ele está cheio de vozes que sussurram: fique onde está, é mais seguro. Não se arrisque, seja realista. Mas o crescimento não mora ali. Ele vive na estrada à frente, cheia de desafios, lições e, às vezes, dor. Mas também é o caminho da possibilidade, do progresso, da grandeza. Toda pessoa que você já admirou esteve exatamente onde você está agora. Elas não eram destemidas, não tinham certezas, apenas estavam dispostas a falhar, dispostas a caminhar sozinhas, dispostas a seguir, apesar do medo. Abraham Lincoln não seguiu um caminho direto até a grandeza. Sua trajetória foi marcada por derrotas, em negócios, em eleições, na vida. Perdeu empregos, pessoas queridas, eleições. Ouviu não inúmeras vezes, mas recusou-se a permitir que esses fracassos o definissem. Continuou avançando. E essa simples escolha moldou o futuro de uma nação. Lincoln não está sozinho. Atrás de toda pessoa bem-sucedida existe uma trilha de superação. Autores cujos livros foram rejeitados dezenas de vezes. Empreendedores que quebraram antes de construir impérios. Atletas que treinaram no silêncio muito antes de seus nomes serem conhecidos. O que os diferencia não é sorte nem genialidade. É decisão. A decisão de continuar. E agora, você precisa tomar essa mesma decisão. Decidir que, não importa o quão difícil fique, você não vai desistir. Que mesmo quando sua mente implorar para voltar atrás, você continuará colocando um pé na frente do outro. Porque o caminho à frente, embora íngreme e incerto, guarda a vida que você realmente deseja. Você não cresce evitando o fogo. Você cresce ao atravessá-lo. Torna-se forte ao se expor ao desconforto, ao aceitar a rejeição, ao se levantar cada vez que for derrubado. A dor não é sua inimiga, é sua treinadora. Ela destrói o que é fraco e fortalece o que há de poderoso dentro de você. Esse é o seu momento. É aqui que sua transformação começa, não no conforto, mas no desafio, não na segurança, mas na luta. Decida agora. Decida que já deu de se esconder. Decida que você é digno demais. Que seus sonhos não são bobagens. Que suas metas não são grandes demais. Que você não está quebrado demais para recomeçar. O mundo não precisa de mais pessoas escondidas. Precisa de mais pessoas dispostas a se levantar. E você, agora mesmo, tem a chance de se levantar. De seguir adiante apesar do medo. De deixar para trás uma vida que já não te serve e assumir uma que exige mais de você, mas que também devolve infinitamente mais. E então, dê o passo, mesmo que suas pernas tremam, mesmo que sua voz falhe,
Mesmo que ninguém além de você acredite em si neste momento, dê o passo, porque é aqui, agora, que tudo começa a mudar. Defina seu propósito com clareza. Para seguir em frente, você precisa saber exatamente por que está fazendo isso. Não vagamente, não um dia, não quem sabe, mas com clareza, com profundidade, sem hesitação. Seu propósito é o combustível da sua caminhada. É o que te impulsiona quando tudo parece pesado. Quando o mundo diz pare, o propósito sussurra, continue. Sem ele, até pequenos obstáculos parecem montanhas. Mas quando seu propósito arde em você, você atravessa o fogo e sai mais forte. Propósito transforma dor em progresso. Dá sentido ao sacrifício, converte a luta em crescimento. Sem um porquê forte, a jornada te esmaga. Com ele, a mesma jornada te molda. Martin Luther King Jr. não marchou por cidades, discursou ou enfrentou o ódio porque era fácil. Ele fez tudo isso porque sabia exatamente no que acreditava. Seu sonho de igualdade não era um desejo, era uma missão. Cada palavra dita, cada passo dado, eram guiados por uma clareza inabalável de propósito. Essa clareza moveu milhões, acendeu uma chama em corações ao redor do mundo, porque propósito contagia. Quando alguém caminha com convicção, as pessoas notam, elas ouvem, elas seguem, e esse mesmo poder existe dentro de você. Mas primeiro, você precisa defini-lo. Pergunte a si mesmo: do que eu sou verdadeiramente apaixonado? Que problema me inquieta tanto que sinto que preciso resolvê-lo? Que legado quero deixar? Que impacto desejo causar neste mundo? Deixe as respostas virem cruas, reais. Não aceite metas vagas ou sonhos emprestados. Seja honesto, seja específico. E quando encontrar sua resposta, escreva. Não apenas pense, escreva. No papel, na parede, no seu diário, em qualquer lugar onde você veja com frequência. Leia quando estiver cansado. Repita quando sentir medo. Volte a ele quando a dúvida aparecer. Propósito não é uma faísca única. É um fogo diário que você precisa manter aceso. Quando o caminho ficar difícil, o propósito te mantém em movimento. Quando pensar em desistir, o propósito te lembra por que começou. Ele se torna sua bússola quando você se sente perdido. Seu alicerce quando as tempestades chegam. Sua armadura quando o mundo tenta te derrubar. Isso não é sobre motivação. Motivação é passageira. Propósito é duradouro. Motivação é barulhenta, mas se esvai. Propósito é silencioso, mas eterno. Defina, alimente, proteja. Seu propósito não é apenas uma frase bonita, é sua estrela guia. É o motivo pelo qual sua história importa. É o motivo pelo qual você está aqui. Não será encontrado no conforto. Ele surge nos momentos em que tudo dentro de você quer parar. Mas mesmo assim, você segue. Existe grandeza dentro de você, mas ela não se revela até que seu propósito esteja claro. Só então, seus passos ganham direção. Só então, suas ações se alinham com seu destino. O mundo não precisa de mais pessoas apenas sobrevivendo. Ele precisa de pessoas em chamas por um propósito. Pessoas que sabem por que acordam, por que lutam, por que se recusam a desistir. Então faça as perguntas certas, olhe para dentro, descubra sua verdade. E quando encontrá-la, jamais a solte. Permita que seu propósito te puxe para frente, passo a passo, dia após dia, até que a vida que você imaginou se torne a vida que você vive. Agora, estabeleça metas concretas, objetivos e marcos claros. As metas dão estrutura ao seu sonho. Sem elas, mesmo a visão mais ousada se perde em meio às distrações diárias. Um sonho sem direção é como um navio sem bússola, à deriva, perdido e, eventualmente, esquecido. Mas quando você define metas claras e acionáveis, você dá uma espinha dorsal ao seu sonho, um plano, um caminho. Você começa a transformar possibilidade em inevitabilidade. Metas não são apenas desejos escritos no papel.
Elas são compromissos, promessas que você faz a si mesmo, declarações de que você não deixará seu futuro ao acaso. Você não vai apenas esperar, você vai agir, vai construir, vai crescer. A história já mostrou o que acontece quando visão se une à precisão. A ida do homem à lua não aconteceu de um salto. Ela começou com uma visão, mas só se concretizou por meio de passos específicos e mensuráveis. Cada cálculo, cada teste, cada missão, cada um deles era uma meta, e um por um, esses objetivos formaram a ponte da Terra até a Lua. Esse mesmo poder vive em você. Comece hoje, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, escreva suas metas, não apenas em sua mente, no papel, na parede, no seu caderno. Torne-as reais, visíveis. Não se contente com intenções vagas ou desejos abstratos. Seja claro sobre o que você quer, quando quer e por que isso importa. Suas metas devem te desafiar, te impulsionar e devem estar profundamente conectadas ao seu propósito. Com clareza na direção, o caminho começa a se revelar. Suas ações passam a ter intenção. Divida sua visão maior em marcos menores, pontos de checagem claros, que te mantenham focado e ancorado. A cada marco alcançado, você fortalece sua confiança. Começa a entender que o progresso não é uma promessa distante, é algo que já está acontecendo. Passo a passo, decisão por decisão. Cada pequena vitória importa. Celebre-a. Deixe que ela te lembre que você não está parado. Você está em movimento, está crescendo. É assim que a transformação acontece, não em saltos, mas em passos, não no caos, mas na estrutura. Quando suas metas são claras, suas ações as seguem. Você para de vagar sem rumo. Você começa a construir. Você para de reagir. Você começa a liderar. Haverá dias em que o sonho parecerá distante, em que o peso da jornada parecerá insuportável. É nesses dias que suas metas te salvam. Elas te puxam de volta, lembram por que você começou, te oferecem algo sólido onde se apoiar. Isso não é sobre ser perfeito, é sobre estar comprometido, é sobre aparecer dia após dia, passo após passo, até que sua vida comece a refletir sua visão. Sonhe grande, sempre, mas ancore esse sonho em ações diárias. Comece pequeno, seja implacável, recuse-se a desistir, porque quando as metas guiam sua jornada, seu sonho deixa de ser esperança e se transforma em destino. E cada meta que você estabelece, cada marco que alcança, cada passo que dá, traz esse sonho à vida. Então, comece agora. Escolha uma meta, uma ação, um passo e inicie a jornada que transforma sua visão em realidade. Permaneça firme, mesmo diante das críticas. Chega um momento em toda jornada, em todo sonho ousado, em que as vozes do mundo começam a se elevar. Algumas sussurram, outras gritam. A entonação pode variar, mas a essência é a mesma: dúvida. E muitas vezes essa dúvida não nasce da maldade, mas do medo. Medo do desconhecido, do não testado, do incomum. Mas é justamente esse caminho, incerto, fora dos padrões, que leva à grandeza. A verdade é que críticas e dúvidas podem destruir até as ambições mais fortes. Mas somente se você permitir. Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, ousou desafiar os dogmas do seu tempo. Olhou pelo telescópio e viu um universo que não girava em torno da Terra. Suas revelações ameaçaram os alicerces do conhecimento aceito. Por isso, foi condenado, silenciado, descartado por aqueles que tinham medo de encarar a verdade. Mas sua visão resistiu. Séculos depois, seu nome brilha enquanto os críticos se perdem nas sombras da história. Albert Einstein também enfrentou resistência. Suas ideias dobraram as leis da física e romperam com tudo o que era considerado possível. No início foi ridicularizado, mas ele não hesitou.
Confiava mais na clareza de sua mente do que no barulho dos seus críticos. E hoje, o mundo se curva não diante de quem zombou dele, mas da genialidade que transformou a ciência para sempre. A vida desses homens ensina uma lição simples, porém poderosa. O julgamento dos outros quase sempre reflete suas limitações, não o seu potencial. Quando as pessoas duvidam do seu caminho, geralmente é porque não conseguem ver o que você vê. A visão delas está limitada pela própria experiência. A sua vai além. E se você entregar seus sonhos à dúvida alheia, estará trocando possibilidades infinitas por medos limitados. É por isso que você precisa desenvolver a disciplina de diferenciar crítica construtiva de ruído destrutivo. Uma te afia, a outra tenta apagar seu brilho. Aceite a primeira. Deixe que ela refine sua arte, fortaleça sua coragem e revele os pontos cegos que você ainda precisa enxergar. Mas quanto à segunda, ignore. Descarte como poeira ao vento, porque ela não quer seu crescimento, quer sua rendição. Manter o compromisso mesmo diante das críticas é uma das formas mais elevadas de coragem. É fácil manter a postura quando o mundo aplaude, mas continuar caminhando quando riem de você, seguir construindo quando zombam, continuar acreditando quando duvidam, isso é a marca dos determinados. Isso é o selo dos visionários. Deixe que a dúvida dos outros se torne o pano de fundo da sua determinação. Permita que a descrença alimente o seu fogo interno. Com o tempo, os resultados calarão as críticas. O progresso responderá às perguntas. O sucesso será o eco da sua resiliência. Entenda isso. Nenhuma mudança significativa aconteceu sem resistência. Nenhuma ideia revolucionária atravessou o mundo sem ser desafiada. Mas o mundo não muda porque todos aceitam algo novo. Ele muda porque alguém persiste, apesar da rejeição. Esse alguém precisa ser você. Permaneça firme em sua visão. Não a carregue como um desejo frágil, mas como uma tocha sagrada. Proteja-a dos ventos da dúvida. Alimente-a com o sopro da fé, porque um dia aqueles que duvidaram de você talvez nem se lembrem do motivo. Mas o mundo se lembrará de você, da pessoa que se manteve fiel, que não recuou, que transformou resistência em reverência. Esse é o seu poder. E ele é maior do que qualquer voz crítica poderia ser. Adapte-se continuamente e cresça. Na busca pelo sucesso, talvez você tenha imaginado uma estrada reta, previsível, clara. Mas a vida raramente funciona assim. Ela se curva, gira e coloca obstáculos inesperados no seu caminho. E nesses momentos, ela não recompensa os rígidos. Recompensa os adaptáveis. Adaptabilidade não é um luxo, é essencial. É o que permite que você prospere quando outros desmoronam, quando os mercados mudam, quando os planos falham, quando os relacionamentos evoluem. Você precisa evoluir junto. O que funcionou ontem pode ser inútil amanhã. Então, pergunte-se, você está disposto a se ajustar ou será deixado para trás? Dwight D. Eisenhower, 34º presidente dos Estados Unidos, não foi apenas um general de guerra. Foi um líder político visionário que compreendia o valor da flexibilidade estratégica. Durante seu mandato, enfrentou um mundo em rápida transformação. Guerra Fria, tensões nucleares, conflitos raciais, mudanças econômicas. E em vez de confiar apenas na força militar ou em ideologias rígidas, adotou uma abordagem equilibrada e pragmática. Eisenhower liderou a criação do sistema de rodovias interestaduais, não só como um projeto de infraestrutura, mas como uma medida essencial de defesa nacional. Expandiu a Seguridade Social e preservou programas sociais enquanto mantinha o orçamento federal sob controle. Um delicado equilíbrio entre progresso e estabilidade. Ao lidar com o macartismo, optou por preservar os valores democráticos sem inflamar ainda mais a divisão.
Seu brilho não estava na rigidez, mas na capacidade de adaptar a política às necessidades de uma América em mudança. Você precisa aprender a se mover assim, a se curvar sem quebrar, a manter-se em movimento quando o mundo tentar te aprisionar. Esteja disposto a desaprender e reaprender. Busque conhecimento, amplie suas habilidades. Não se agarre a métodos que já não funcionam. Se um plano falhar, não o veja como um fim. Veja como um sinal de que é hora de mudar de rota. Seus princípios são sua âncora, sim, mas sua estratégia precisa ser flexível. Não há sabedoria em bater de frente com um muro quando você pode contorná-lo. A verdadeira força está em saber quando mudar de direção, quando ajustar e quando atacar sob um novo ângulo. Muitos confundem teimosia com resiliência. Usam a recusa em mudar como se fosse um troféu. Mas você sabe mais. Você sabe que adaptabilidade não é fraqueza, é inteligência. Ela diz: não estou preso ao caminho antigo, estou comprometido com o resultado. Então, mantenha o foco, mas seja flexível. Os ventos da vida vão mudar. Desafios surgirão. Deixe suas velas se ajustarem. Permita que sua mentalidade evolua, porque a vida não vai esperar. Ela vai continuar em movimento. E a única escolha que você tem é ou acompanha ou será deixado para trás. Não tema as mudanças, acolha-as. Entre no desconhecido com confiança. Saiba que sua capacidade de se adaptar é sua vantagem. É isso que vai te separar dos demais. Em um mundo que se transforma o tempo todo, não são os mais fortes que prosperam. São os que, como você, estão dispostos a mudar. Se você dominar essa habilidade, não apenas sobreviverá, moldará o futuro. Não será destruído pelos desafios da vida. Será a força que transforma cada um deles em oportunidade. Desenvolva uma autoconfiança inabalável. Autoconfiança é o alicerce do sucesso. Sem ela, cada passo parece incerto. Cada desafio pesa mais do que realmente é. A dúvida se infiltra, paralisando o progresso e transformando o potencial em arrependimento. Mas com autoconfiança, você se torna firme, age com intenção, fala com convicção, age sem hesitar. Os desafios não desaparecem, mas não te quebram. Eles te fortalecem. Muhammad Ali uma vez declarou: "Eu sou o maior." Para muitos, soou como arrogância. Mas para quem entendeu, era clareza, era força. Era um homem que sabia, muito antes do mundo saber, que a grandeza começa na mente. Ele não nasceu o maior, tornou-se o maior porque acreditou que era. Essa crença foi sua armadura no ringue e seu porto seguro fora dele. Em cada queda, cada luta, cada tempestade, sua fé em si mesmo nunca vacilou. Você precisa construir o mesmo, não uma confiança superficial, passageira, mas uma fé profunda, inabalável, no que você é capaz de se tornar. Essa crença começa com suas palavras. Sua mente escuta tudo o que você diz sobre si mesmo. Se você fala com medo, o medo cresce. Se fala com força, a força se eleva. Fale com poder. Todos os dias, incansavelmente, diga a si mesmo: eu sou capaz, eu sou digno, eu estou ficando mais forte a cada dia. Não porque está fingindo, mas porque está se tornando. A repetição constrói força, verdade. E quanto mais você afirma seu valor, mais sua mente começa a acreditar. Mas não pare por aí. Prove para si mesmo. Olhe para o seu passado. Lembre-se das tempestades que você já enfrentou. Das vezes em que pensou que não conseguiria e ainda assim seguiu em frente. Dos momentos em que tudo parecia perdido, mas aqui está você. Cada vitória, por menor que pareça, é prova. Prova de que você tem o que é preciso, de que é mais forte do que imagina. Reúna essas memórias, guarde-as. Elas serão o alicerce da sua confiança. E então, leve essa crença para suas ações. Erga-se,
ombros para trás. Olhar firme. Fale como se cada palavra carregasse poder. Haja como se o sucesso já fosse seu, porque quando você se move com fé em si mesmo, o mundo responde. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, não por sorte, mas porque a autoconfiança transforma a realidade. Você não está esperando validação, não está pedindo permissão, está reivindicando o que já vive dentro de você. Toda lenda que você admira começou aqui, não com aplausos, nem com puro talento, mas com crença. Silenciosa, consistente, inabalável. Isso não é ego, não é delírio, é verdade, dita antes de ser visível. Você será questionado, vai tropeçar, mas a sua crença precisa permanecer. Não porque você é perfeito, mas porque é persistente. Treine sua mente, alimente sua força. Negue espaço à dúvida. Cerque-se de palavras, pessoas e atitudes que reforcem quem você está se tornando. Fale suas vitórias em voz alta. E quando o medo aparecer, encare-o com a chama da sua crença. O mundo não pode parar alguém que se recusa a desistir. Alguém que acredita tão profundamente em seu propósito, em seu potencial, em seu poder, que nada consegue abalar. Seja essa pessoa. Construa essa crença e veja o mundo se mover para te encontrar. Domine o poder da resiliência. A vida tem um jeito curioso de testar até a última gota da nossa força. Ela não pede licença antes de lançar tempestades. Apenas lança. E quando isso acontece, não é o caminho mais fácil que define nosso destino. É a força interior que despertamos nas horas mais sombrias. Essa força tem nome: resiliência. É a energia invisível que levanta alguém quando o mundo acredita que ele deveria permanecer no chão. É a determinação silenciosa que sussurra: tente de novo, quando o fracasso grita: desista. A história nos presenteia com muitos exemplos, mas poucos tão marcantes quanto Thomas Edison. Imagine milhares de tentativas, todas elas parecendo dar em nada. O mundo debochava, os críticos riam, amigos talvez aconselhavam a desistir, e ainda assim Edison permanecia, inabalável. Ele não via cada tentativa fracassada como uma derrota, mas como um aprendizado. Disse certa vez: não fracassei, só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Não era só uma frase de efeito. Era a filosofia de um homem que entendeu que cada obstáculo era apenas um degrau disfarçado. O que Edison praticava não era teimosia cega, era resiliência consciente. Ele não amaldiçoava a escuridão, buscava a luz. Não odiava a dificuldade, via nela o forno onde a grandeza é forjada. Essa é a lição que a vida tenta nos ensinar por meio de exemplos como esse. Ver os obstáculos não como castigo, mas como preparação. Cada desafio, cada decepção, cada momento de desespero está nos moldando, lapidando o excesso, revelando o guerreiro interior. Então, quando você se sentir esgotado, quando seus sonhos parecerem distantes e o peso do mundo te esmagar o peito, pare, mas não recue. Apenas respire e lembre-se, essa dor não é o fim. É o começo do seu crescimento. Os músculos da mente, a força do espírito, a coragem do coração. Tudo isso se constrói na resistência. Você não afia suas habilidades nos momentos de conforto, mas no calor da dificuldade. A sabedoria não surge nos dias fáceis. Ela é conquistada nas noites em que sua alma luta para não desistir. É preciso começar a esperar a resistência. E mais importante, respeitá-la, pois é a resistência que constrói a resiliência. É caindo que aprendemos a levantar, e é levantando, repetidamente, que nos tornamos inquebráveis. Resiliência não é perfeição, não é ter um caminho sem falhas ou um histórico imaculado. É a coragem de se erguer todas as vezes que cair. É escolher a esperança em vez do desespero, o esforço em vez da apatia, a fé em vez do medo. O resiliente não espera que a vida seja fácil. Ele se fortalece porque sabe que não será.
Então, deixe que a vida te teste, deixe que ela lance o que quiser, porque a cada vez que você se levanta das cinzas, não retorna o mesmo, retorna mais sábio, mais forte, mais preparado. Esse é o segredo. Todo revés é, na verdade, um ponto de partida para seu próximo triunfo. Levante-se de novo, e de novo. Até que se levantar se torne parte de quem você é. Até que nada, nem mesmo a própria vida, consiga te manter no chão por muito tempo. E se essa mensagem está te inspirando, se algo dentro de você se acende com essas palavras, saiba que esse espaço é seu também. Siga conosco nessa caminhada, inscreva-se, compartilhe essa energia. Juntos somos mais fortes. Domine sua mentalidade. Sua mente dita o seu futuro. Isso não é só uma frase de impacto, é uma verdade profunda. Cada pensamento que você cultiva, cada crença que você alimenta, cada perspectiva que adota, forma a lente com a qual você enxerga o mundo e, por consequência, o mapa que você segue. Se essa lente estiver embaçada com negatividade, dúvida e limitação, toda oportunidade parecerá ameaça. Cada revés parecerá o fim. Mas se estiver limpa, polida com otimismo, resiliência e crença no crescimento, até os caminhos mais escuros começam a revelar luz. Imagine sua mente como um jardim. Nesse jardim, seus pensamentos são as sementes. A mentalidade que você carrega, positiva ou negativa, é o solo onde essas sementes irão crescer. Não dá para esperar flores em um terreno encharcado de amargura e medo. Mas se você plantar coragem, gratidão, determinação e esperança em um solo fértil e saudável, as flores do seu futuro brotarão com beleza e força. E o melhor de tudo, você tem total poder sobre o que planta. Esse poder está na sua capacidade de escolher seus pensamentos. Você não é refém das circunstâncias. Você é o jardineiro. Você decide o que cresce no campo da sua vida. Tudo começa com consciência. Perceba quando os pensamentos sabotadores surgirem. Frases como, eu não consigo, isso sempre dá errado, eu não sou bom o suficiente. Não são fatos, são hábitos mentais. E como todo hábito, podem ser quebrados. Cada vez que você perceber uma erva daninha, arranque-a. Substitua por uma semente de possibilidade. Diga, eu posso, eu vou. Essa dificuldade está me ensinando. Mesmo se eu cair, vou me levantar mais forte. Com o tempo e a repetição, esses pensamentos se transformam em crenças. E essas crenças passam a moldar suas ações. Pense nos grandes nomes da história. O que os diferencia não é a ausência de dificuldade, é a forma como pensam. Eles treinaram suas mentes para interpretar a luta como crescimento, o fracasso como aprendizado, a incerteza como aventura. Eles dominaram seu mundo interior para que pudessem crescer no mundo exterior. Você precisa fazer o mesmo. Alimente sua mente com inspiração. Leia histórias de quem resistiu e venceu. Cerque-se de vozes e ambientes que reflitam quem você quer se tornar, não quem você foi. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama, porque você também é alguém digno de amor e digno de acreditar. Deixe sua mente se tornar sua maior aliada, não sua pior sabotadora. Quando as tempestades da vida chegarem, e elas vão chegar, sua mentalidade será o que determinará se você será arrastado ou se vai se erguer, molhado, mas invicto. O sucesso não é apenas uma questão de conquista externa. Antes de tudo, é uma questão de domínio interno. Esse é o segredo silencioso dos que vencem a longo prazo. Eles não constroem apenas negócios, famílias ou impérios. Eles constroem fortalezas internas, cultivam calma no caos, clareza na confusão e fé diante do medo. As vidas deles não são perfeitas, mas sua perspectiva permite que cresçam com tudo o que enfrentam. Então, assuma o controle da sua mente hoje. Pare de esperar que o mundo mude. Comece mudando seus pensamentos.
Em vez de reagir, comece a criar. Em vez de desejar, haja. Em vez de duvidar, acredite. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas a cada dia, a cada escolha, a cada instante de consciência, você fortalece sua capacidade de guiar sua vida, em vez de apenas ser levado por ela. E logo perceberá que o mundo à sua volta está começando a refletir o poder silencioso que você cultivou dentro de si. Ao dominar sua mentalidade, você não elimina as dificuldades, você as transforma. Converte obstáculos em degraus. Transforma quedas em impulso. Para de perguntar por que eu e começa a declarar: veja do que sou capaz. Porque uma mente poderosa supera qualquer limitação. E um espírito focado realiza o que antes parecia impossível. O jardim do seu futuro está pronto. A única pergunta é: o que você vai plantar hoje? Ideias sem ação são inúteis. Você pode ter a visão mais brilhante, o plano mais bem detalhado, o sonho mais inspirador. Mas se não agir, tudo isso se desfaz. O mundo não recompensa os que apenas pensam, imaginam ou pretendem. Ele recompensa os que fazem. Os que se levantam todas as manhãs, não apenas com propósito no coração, mas com ação nas mãos. A maior tragédia da vida não é o fracasso. É o arrependimento de nunca ter tentado. É o silêncio de um livro nunca escrito. A ausência de uma canção nunca cantada. O vazio de um negócio que nunca nasceu. Sonhos não morrem com críticas, nem são levados pelo tempo. Eles são enterrados em silêncio, debaixo de anos de procrastinação e medo. Você precisa entender: o sucesso pertence aos que agem, aos que se movem apesar do medo, apesar da dúvida, apesar dos obstáculos. O primeiro passo nunca será perfeito. Pode ser desajeitado, pequeno, mas é o único que separa o potencial do progresso. Sua visão só é forte quando você está disposto a dar o primeiro passo. Agora. Não é preciso enxergar toda a escada para começar a subir. Não é necessário que tudo esteja no lugar. Comece com o que tem. Faça o que puder. Comece de onde está. Porque no momento em que você começa, o momento nasce. E o momento é uma força mais poderosa que a inspiração. Ação gera ação. Movimento gera movimento. Um passo leva a outro. E logo, o caminho começa a se revelar. Ação constrói confiança. A cada tarefa concluída, por menor que pareça, você ensina à sua mente que é capaz. Treina seu espírito a superar resistências. Mostra ao medo que ele não está no comando. Cada passo é uma pedra colocada na fundação do seu sucesso. E quanto mais você age, mais confiante se torna. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você se torna mais forte. Não são os impulsos esporádicos que mudam sua vida. É o esforço consistente, consciente, que você dedica a cada dia. A grandeza não está nos gestos grandiosos. Ela se esconde na busca silenciosa e incansável por um objetivo. Um passo de cada vez. O que você faz repetidamente define quem você se torna. Então, haja com firmeza. Pare de esperar o momento perfeito. Ele não existe. As condições nunca serão ideais. O relógio nunca vai parar tempo suficiente para você se sentir totalmente pronto. Mas estar pronto não é pré-requisito para se mover. O que importa é o compromisso, a ousadia, a crença. Essas são as forças que impulsionam a ação. A sua história de sucesso não começa quando os outros acreditam em você, mas quando você acredita em si mesmo o bastante para agir. E se tropeçar, levante-se. Se falhar, aprenda. Se duvidar, mova-se mesmo assim, porque nada muda até que você mude. Nenhum sonho vive até que você o alimente com ação. Lembre-se desta verdade: o seu futuro depende inteiramente do que você escolhe fazer hoje. Não amanhã. Não algum dia, hoje. As decisões que você toma, as tarefas que você conclui, os passos que você dá neste instante, todos eles moldam o mundo em que você viverá amanhã. Então, dê o primeiro passo, faça aquela ligação.
Escreva aquela página, comece aquele projeto, inicie a caminhada e uma vez que começar, não pare, continue, construa, haja, porque no final das contas não são as ideias que definem o seu legado, são as ações que você teve coragem de realizar. Você não precisa de aprovação externa para avançar. Tudo o que precisa já está aí dentro. A clareza, a força, o fogo. O mundo não espera por quem hesita. Ele responde àqueles que ousam, que levantam mesmo cansados, que continuam mesmo com medo, que acreditam mesmo desacreditados. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre sua determinação. E se essa jornada fez sentido para você, se essas palavras despertaram algo dentro da sua alma, junte-se a nós. Inscreva-se. Aqui é um espaço onde a mente encontra força, onde as quedas são apenas parte do voo e onde os grandes sonhos têm permissão para existir. Porque agora você já sabe, tudo o que precisa para vencer já vive em você. Você tem propósito, você tem metas, você tem resiliência, você tem ação e, acima de tudo, você tem escolha. E essa escolha, a de não parar, a de continuar mesmo quando parecer difícil, a de plantar hoje o que vai florescer amanhã, essa escolha é o que separa os que sonham dos que vivem o sonho. Agora é com você.